Ok, eu não sei exatamente qual foi a thumbnail e a capa que eu coloquei nesse vídeo, mas com certeza teve alguma coisa relacionada ao fato de Zikaela ser endgame em Manifest. E se você torce pro Jared, com certeza você revirou seu olho e está neste momento batendo o pezinho de braço cruzado, prontinho pra começar a escrever aqui um textão nos comentários dizendo que eu estou absurdamente equivocada. Então, pra comprovar isso pra vocês, eu preparei um vídeo do porquê Zikaela tem que ser endgame. Uma hora eu falo Zikaela, uma hora eu falo Zika, enfim. Zeke e Micaela precisam terminar juntos em Manifest pra a história ser coerente. Olá, eu sou a Sarah, esse é o Vida de Seriatriz e você está aqui para mais um vídeo sobre Manifest. Eu sou apaixonada por Manifest, tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre essa história magnífica. Você pode ir conferir os meus outros vídeos depois que você terminar esse daqui. Eu reassisti as 3 temporadas de Manifest, porque em breve teremos a última temporada sendo disponibilizada na Netflix e eu já queria me preparar para poder relembrar a história, relembrar os principais acontecimentos. Adianto para vocês que teremos vídeos sobre os principais acontecimentos, as principais teorias, enfim, do que pode estar acontecendo em Manifest. Então, se você já gosta, já se inscreva no canal e já deixa o seu joinha. Mas eu percebi uma coisa muito interessante, que é o fato de que Jared e Micaela, eles não precisam terminar essa história junto. Na verdade, eu arrisco dizer que eles não devem terminar a história juntos, se a gente quiser ter um final coerente pra Manifest. Mas como eu sei que tem muita gente por aí que gosta demais do relacionamento do Jared com a Micaela, eu trouxe aqui 3 momentos importantes nesse vídeo que você não vai querer perder. Momento número 1, eu vou explicar pra vocês por que você que gosta do Jared com a Micaela quer muito ver os dois juntos. No momento número 2, eu vou explicar do porquê que eu, particularmente, não acho que o Jared seja a melhor escolha para Micaela. Lembrando que aqui nós teremos um pouquinho de opinião pessoal minha, você não precisa concordar. E por último, mas não menos importante, teremos os motivos do porquê, de acordo com a história e com base na necessidade dessa história terminar de forma coerente, o Zeke e a Micaela foram feitos um para o outro. Então, se você está preparado, aperta o cinto porque a nossa viagem vai começar e eu espero que vocês se divirtam no decorrer desse vídeo. Ok, vamos lá então. Eu quero começar dizendo que eu te entendo, ok? Você ama o Jared, você ama a Micaela e você simplesmente precisa que os dois terminem essa história juntos. E eu sei o porquê disso. Tenho 2 motivos, na verdade, do porquê isso acontece. Motivo número 1, os atores possuem uma química safada. Tanto a Melissa quanto o Ramírez, quando os dois olham um pro outro ali, meu anjo, sai faísca. Isso é uma coisa boa dos atores, realmente. Espero que no futuro os atores possam trabalhar juntos novamente. Eu tenho certeza que vai ser um casal de arrancar suspiros, porque a química entre os atores, o que não tem nada a ver com seus respectivos personagens, é muito boa. Isso significa que porque a química entre os atores é boa, os personagens devem terminar juntos? Não, mas calma que isso a gente vai debatendo mais pro fim da história. Isso é muito bom porque faz a gente comprar o casal, ajuda a gente a aceitar o casal como real dentro da trama. No entanto, em alguns casos pode sim dar uma pequena atrapalhadinha, porque, por exemplo, a Melissa com o Matt, eles já não possuem uma química tão forte quanto ela possui com Ramírez em cena. E isso faz com que o espectador que está mais focado no relacionamento que está sendo contado na história do que necessariamente com a trama dessa história, acabe torcendo pelo casal errado. Mas tem um outro motivo pelo qual você quer muito Jared e a Micaela juntos. E esse motivo se chama: a história deles nunca ganhou um fim. E isso é um grande problema. Os dois, eles foram interrompidos durante toda a história deles até aqui. Primeiro, pelo avião que sumiu, ele seguiu em frente, ela nem sabia do que estava acontecendo, porque para ela tinham passado-se apenas algumas horinhas. Quando ela chega, descobre que o Jared está casado, e aí ela fica, né, sentida em dobro, porque não apenas ele está casado, mas ele está casado com a melhor amiga dela. Existe ali uma questão que, para ele se passaram 5 anos, ele já deveria ter lidado com esse sentimento, mas ainda assim, era um sentimento de luto, então ok, ele ter ficado confuso com relação a ainda ama essa mulher, etc, etc. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas o mais importante aqui é que para ela passaram-se apenas algumas horinhas, ou seja, ela estava retornando para o noivo dela. Então o sentimento ele ainda existe, ele ainda está ali. Depois temos o momento em que os dois acabam indo pra cama juntos e ela começa a se sentir mal e culpada porque, independente do que tenha acontecido, de quais sejam as justificativas que ela poderia dar para poder justificar as ações dela, ela ainda está traindo uma pessoa que ela ama muito, que é a melhor amiga dela, e ela não se sente confortável com isso. Logo, temos aqui novamente
o relacionamento entre eles sendo encerrado. Depois nós temos a chegada do Zeke na história e temos uma conexão entre ele e a Micaela que é muito forte. E tem explicação para essa conexão também, mas de novo é assunto pro futuro desse vídeo. E o Jared, por ciúmes, encalacra todo ali, mete os pés pelas mãos, acaba afastando ainda mais a Micaela e a Micaela acaba se envolvendo com o Zeke. Chega toda a questão da data limite e a Micaela acaba aceitando se casar com o Zeke. E embora eu sei que você possa dizer, mas ela só se casou com o Zeke por conta do calor da emoção, tenho como comprovar que isso não é verdade. Mas enfim, novamente temos um empecilho acontecendo. Ou seja, o meu ponto aqui pra vocês é, durante toda a jornada, Micaela e Jared, a gente nunca teve os dois sentando e colocando um ponto final naquela relação. Sempre ficou com a possibilidade de que talvez, hoje não, mas no futuro a gente pode voltar a ficar junto. Nunca houve um encerramento da história dos dois. Logo, o sentimento dos dois ainda existe, ainda está vivo, ainda está ali. E eles precisam encerrar essa história. Caso contrário, vai ser sempre ali um fantasminha que vai ficar assombrando os dois. Mas agora que eu já falei do porquê que você provavelmente está aí torcendo pra Micaela e pro Jared ficarem juntos no final dessa história, eu vou falar pra vocês do porquê que eu acho que o Jared, ele definitivamente não é a melhor opção pra mim. Reassistindo Manifest, eu observei algo que me deixou extremamente entristecida com o Jared e me fez entender que definitivamente ele não é a melhor opção pra mim. A começar pelo fato de que ele se casou, é claro, com a melhor amiga dela. Eu entendo, passaram-se 5 anos, ele jamais imaginou que ela fosse voltar. Mas coloca no pensamento, e se ela voltasse, o que ela pensaria sobre isso? Eu, honestamente, nunca entendo essa história de que, eu acho que ela torceria pra vocês ficarem juntos. Nope, definitivamente não. Mas tudo bem, essa parte a gente ainda releva porque, de novo, passaram-se 5 anos, ele acreditou que ela tinha morrido e ele seguiu em frente. Zero problema até aí. No entanto, ele falha quando ele não vai até o aeroporto encontrar com ela. Isso pra mim já acende um alerta vermelho. Se ele realmente amasse ela do jeito que ele diz que ama, quando finalmente os dois voltam a se encontrar e eles voltam a conversar e tudo mais, a primeira coisa que ele faria seria: eu preciso encontrar com ela, eu preciso ver se ela está bem, eu preciso entender o que aconteceu e eu preciso contar pra ela tudo o que aconteceu para que ela não saiba pela boca de terceiros. Eu preciso que ela entenda que não foi uma escolha simplesmente que aconteceu ao acaso. Aconteceu porque eu me apaixonei e eu tenho certeza que ela vai entender, mas eu preciso ser a pessoa que conta isso pra ela. Não, ele some, ele não se responsabiliza por essa parte. Depois a gente tem um momento em que ele começa a agir como se ele não fosse um homem casado. E quando ele finalmente fica com a Mick, ele tem a chance de ficar com a Mick, ele começa a agir como se a outra pessoa não existisse. Até então ele dizia amar essa outra pessoa. Que tipo de amor é esse que de repente não tem mais respeito, de repente não se sente culpado por ter ficado com uma ex, enfim. Isso tudo me soa extremamente estranho. Mas o pior pra mim, e é algo que acontece em vários momentos da história, é o fato de que em muitos momentos ele culpa a Mick por decisões que ele próprio tomou sozinho. Por exemplo, quando ele fica com a Mick, no dia seguinte ele não corre contar pra esposa dele o que aconteceu. Se ele realmente ama a Mick e ele pretende ficar com ela e a noite que os dois passaram juntos foi um divisor de águas e fez ele entender que ele poderia ficar com a Mick, por que ele não foi contar pra esposa dele que, infelizmente, os sentimentos dele, depois que a Mick voltou, aflorou de novo e ele não tá sabendo lidar com isso, ele precisa encerrar aquele relacionamento porque ele precisa tentar de novo com a Micaela, porque a história dos dois foi interrompida? Seria muito mais justo e honesto com a pessoa que estava com ele. Até porque a pessoa que estava com ele acompanhou o relacionamento dele quando esse relacionamento existia. Então ela sabe que isso poderia acontecer. Seria uma questão de respeito colocar a esposa dele em primeiro lugar. Mas ele não faz isso e quando finalmente a esposa dele descobre que ele teve realmente uma noite com a Micaela pela boca da Micaela, porque a Micaela acaba não contando, mas acaba confirmando, porque a Micaela não quis mentir pra ela, ele fica puto com quem? Com a Micaela. Você esperava o quê, Jared? Você esperava que a Micaela não fosse falar nada e você fosse continuar casado e tendo a Micaela como sua amante? Eu não entendi exatamente qual foi a sua postura aqui. Mas isso piora, porque nesse momento a Micaela fala que ela se sentiu culpada e ele concorda que ela é culpada de tudo que de ruim e da vida dele despedaçando. E eu não entendo isso porque em muitos momentos da história ele diz que ele está fazendo isso por ela, porque ele ama ela, porque ele quer ver ela segura, porque ele quer ver ela bem. Então se ele ama ela, se ele gosta dela, se ele quer ver ela segura,
por que depois que dá errado pra ele, ele joga na cara dela? Isso acontece em vários momentos da história. Lá no finalzinho, por exemplo, da terceira temporada, acontece um momento que ele começa simplesmente, ele fala, não vou te ajudar mais, eu tô puto com você, porque você não faz as coisas do jeito que eu quero que você faça, porque você desistiu da força policial e você ainda quer me usar pra poder ajudar você nas suas coisas. Mas peraí, você dizia que me amava, você dizia que faria tudo por mim, que faria tudo pra me ver bem, então você só me ama e você só vai fazer as coisas por mim se eu te der algo em troca, se eu estiver junto com você, então não é amor, então você quer alguma coisa em troca com isso. E aí ele chega um momento crucial, que é quando ele fala, eu achei que o Zeke morreria. Eu achei que ele ia morrer. E isso pra mim, assim, foi um divisor de águas relembrar dessa cena, porque me mostra que tudo que ele faz pra Mickey é esperando que a Micaela em algum momento fique com ele. É simplesmente porque ele quer que em algum momento as ações dele façam com que ela perceba que milagrosamente ela o ama e ela não pode viver sem ele, porque sem ele ela não é ninguém, porque sem ele ela não vai ficar segura, porque só ele pode proteger ela e só ele sabe o que é melhor pra ela. E isso acontece em vários momentos da história, tem vários momentos que ele fica pistola com ela simplesmente porque ela não faz as coisas do jeito que ele quer que ela faça. Isso me irritou profundamente, eu comecei a achar esse personagem um verdadeiro pau no... Então, não, Jared e Micaela, não. Mas isso é uma opinião muito pessoal minha, com base na minha leitura do personagem na história. Então agora eu vou te dar motivos concretos e fatos dentro da história realmente que está sendo contada do porquê Zeke e Micaela devem ser endgame se a Micaela for finalizar com alguém nessa história. Tudo pra mim já começa no momento que a Micaela não tem certeza sobre se casar ou não com o Jared. Ela já tem alguma coisa ali que segura esse relacionamento. Vamos lembrar que ela tinha acabado de passar por um momento que ela estava se sentindo extremamente culpada pela morte da amiga e era o momento que ela mais precisava de alguém na vida dela. Se ela realmente sentisse que o Jared é o cara mais certo pra vida dela, eu acredito que ela não iria titubear ao dizer sim, porque ela se sentiria segura ao lado dele e ela saberia que ele estando ao lado dela, ela seria capaz de ultrapassar todos os sentimentos que ela tinha naquele momento, sentimento de culpa, medo, vergonha. Ele seria a âncora que poderia ajudar ela a ficar firme, a se permanecer no lugar e não desmoronar. No entanto, não é isso que acontece. Ela não sabe se ela vai querer ou não se casar com ele. E ela fica nesse processo de indecisão até passar pela grande turbulência do voo 828. E é quando finalmente ela decide dizer sim e a mensagem não é enviada. Já se passaram 5 anos e a gente tem toda a história de Manifest realmente acontecendo. E aí depois a gente tem fatores que me levam a crer que Zeke e Micaela foram destinados a ficar juntos. A começar pelo fato de que o Zeke, antes de ficar preso na caverna, ele comprou uma revista que tinha a foto da Micaela. A gente sabe que em Manifest nada é por acaso, tudo está conectado. Então, antes mesmo dele passar pelo processo de ficar desaparecido durante um ano, que pra ele seriam apenas algumas horas, a gente já sabe que ele teve essa conexão com a Micaela. E durante todo o processo que ele passa dentro da caverna, a Micaela é a pessoa, a figura que ele tem, dando força pra ele não desistir, pra ele continuar. Tanto que depois a gente tem o chamado conectando os dois, onde ele diz que precisa encontrar ela, e essa pessoa era a Micaela, e a Micaela escuta esse chamado. Tivemos toda a parte do chamado do Cal, que ele vai lá finalmente encontrar o Zeke, porque ele sabe que ele precisa estar lá, ele precisa levar os medicamentos pra poder cuidar do Zeke e tudo mais. A Micaela vai de encontro, e a gente tem um momento de conexão da história dos dois. Assim como a Micaela se sente culpada pela morte da amiga, ele se sente culpado pela morte da irmã. Os dois possuem algo em comum. E a gente tem os dois se conectando de uma forma super bonita. Ele não acredita que a vida tem nada a oferecer pra ele, que ele não merece o perdão e ele não merece o amor de ninguém. E a Micaela finalmente consegue mostrar pra ele que isso não é verdade, que ele merece ser amado como todo mundo. Ela ajuda ele nesse processo e ele consegue enxergar isso e ele é super grato. Tanto que a partir da conexão dele com a Micaela, ele consegue fazer as pazes com o passado, ele consegue se livrar do vício das drogas, se livrar do vício na bebida e ele consegue se tornar uma pessoa melhor. Depois nós temos os chamados, né, que sempre estão conectando os dois. Antes mesmo deles voltarem para a cidade, nós temos um chamado que os conecta e coloca eles ali numa situação onde eles veem um desenho numa pedra de o que seria um casal. Depois a gente tem, acho que, chamando constelação de gêmeos, coisas do tipo, mas é um casal e eles são colocados de frente para esse casal nessa pedra. Gente, isso pra mim já seria bem óbvio, mas vamos continuar, porque tem mais motivo. Temos N chamados... Ah, e voltando, outra coisa do Jared que eu não falei, só pra dar mais um contexto aqui do Jared me irritando.
Tudo que ele fez com o Zeke, sabendo que tinha sido um tiro acidental e passando por cima da Micaela, falando que a Micaela não estava querendo defender o Zeke, enfim, simplesmente não escutando o que ela tinha a dizer e condenando o Zeke sem provas eficazes de que realmente ele tinha comprado uma arma com intenção de machucar a Micaela ou coisas do tipo, levando toda aquela situação ao extremo, a fazer a Mick passar por tudo aquilo, só comprova pra mim de que ele não tá preocupado com a Mick, ele está preocupado com ele, e se a Mick vai ficar com ele. E tudo aquilo foi realmente muito movido a ciúmes. Mas vamos voltar aqui ao Zeke, porque o assunto agora é outro. O Cal, a gente sabe que dentro da história ele sempre sabe mais. Ele sempre tem mais informações de como os chamados vão acontecer, do que eles significam. E uma coisa que o Cal insiste é que a Micaela e o Zeke, eles precisam ficar juntos. É uma questão de necessidade, além de destino e coisas do tipo. A gente não sabe exatamente o que tá por trás de Manifest, mas a gente pode chamar aqui de destino. E junto o fato de que a Micaela, assim que ela encontra o Zeke, pouco depois ela começa a ouvir o chamado de salve os passageiros. E como que ela vai poder começar a salvar os passageiros? Entendendo o que aconteceu com o Zeke. O Zeke, ele é o exemplo de que os passageiros podem sobreviver. Eles precisam apenas seguir o livrinho de regras do chamado. E ela tem que passar por tudo isso junto com o Zeke. E aí a gente tem um momento que eu acho muito interessante pra mim, que é o momento que o Zeke pede ela em casamento. Ela nem titubeia, ela apenas diz sim. E ela poderia titubear, ela poderia falar que agora não é o momento deles pensarem nisso, porque ele tá quase morrendo. Eles precisam lidar primeiro com a questão dos chamados, pra depois se preocupar com a questão do casamento, etc, etc, etc. Mas não, ela olha pra ele e ela imediatamente diz sim. O que me faz observar que o comportamento é diferente, porque lá atrás, quando ela tinha tudo certinho, ela disse que precisava pensar com relação ao casamento entre ela e o Jared. Ok que depois ela começa a ter segundos pensamentos sobre o relacionamento entre ela e o Zeke, se eles deveriam de fato se casar ou não. Mas não é porque ela está insegura com relação aos sentimentos dela pelo Zeke. É apenas porque ela sabe que a partir do momento que ela disse sim, ele não lutaria mais pela vida dele, ele deixaria as coisas acontecerem. Ela queria que ele ficasse internado, se cuidando, para evitar, a possibilidade dele morrer. No entanto, ele já sabia que ficar dentro de um hospital não resolveria nada e ele queria curtir os últimos minutos da vida dele ao lado dela. Então, para ela, era como se ela estivesse ajudando ele a desistir de tentar lutar, quando na verdade ela estava dando mais força ainda para ele poder se sentir livre para poder fazer as coisas do jeito que ele queria fazer. Então, a única coisa que segura ela com relação ao casamento é esse medo de perder o Zeke, e não porque ela estava indecisa. E aí depois a gente tem pra mim a maior confirmação de que Zeke e ela é o nosso casal endgame dessa história, que é quando os dois vão se casar e ela de novo está insegura com relação a se deve ou não se casar com ele, porque a partir do momento que a aliança foi colocada no dedo, ela sabe que ele não vai ficar lutando para poder sobreviver, ele vai embora, porque ele não vai querer fazer ela sofrer por muito tempo. E é quando o Ben recebe um chamado do avião explodindo que faz com que ele vá até a casa de um passageiro, e a casa desse passageiro fica onde? No lado de um brechó que tem o quê? O véu da mãe dela, que está sendo vendido, o véu de noiva da mãe dela. É a confirmação que ela precisava para saber que ela tinha uma bênção para seguir em frente com aquele casamento. Ela bota o véu e ela vê o quê? Ela vê a mãe dela aprovando o casamento dela, sentada numa cadeira, olhando para os dois no altar. Então, quando eu digo para vocês que você pode querer Jared e Micaela porque você acha que a química dos dois é muito boa, tá tudo bem, mas não faz coerência para a história, é disso que eu estou dizendo. A história do Zeke e a história da Micaela é bem conectada, tem um roteiro para embasar ali, os acontecimentos eles não são jogados no lixo. E o que reforça mais pra mim ainda é o fato de que depois que o Zeke passou por toda a questão dos chamados e da data limite e ele voltou à vida, a gente vê que ele volta com um sentimento de empatia, né? Ele consegue sentir o que outra pessoa está sentindo e com base nisso ele consegue entender como lidar com aquela pessoa. No entanto, ele segue tendo sentimentos e ele segue sentindo os sentimentos da Mick. E com isso ele percebe que ainda existe algo, um sentimento ali que não foi finalizado, que não foi concluído do relacionamento entre ela e o Jared. E o que ele faz com essa informação? Ele começa a pressionar a Mick? Ele começa a deixar ela desconfortável? Ele começa a fazer ela se sentir mal? Não, ele fica observando. E quando finalmente chega no estopim, que é quando ele observa os dois conversando, e o Jared fala pra ela, eu achei que ele ia morrer, não sei o que lá, e ela fica com aquele sentimento de culpa e toda aquela confusão, a única coisa que ele olha pra Micaela e fala é: precisamos conversar. Em vários momentos da história, o Zeke ele mostrou que, independente se a Micaela estiver com ele ou não, ele estará ali
para dar suporte para ela, para ajudar ela a enfrentar o que ela precisa enfrentar, porque ele não quer o bem dela só quando ela estiver com ele. Ele quer o bem dela independente de se os dois vão ficar juntos ou não. Então, para mim, esse é a principal diferença entre o Zeke e o Jared. O Jared, ele só faz as coisas pensando no que ele pode ganhar com a Micaela. E o Zeke, ele faz as coisas pensando no bem da Micaela. Então, para mim, é óbvio que o Zeke, além de todas as evidências de que a história dos dois está interligada, ainda tem essa questão de que ele realmente se comporta de uma forma muito mais compreensiva e muito mais amorosa com relação a Micaela. E para fechar, eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente não sabe como a história vai terminar, a gente não sabe o que vai acontecer com os passageiros, mas uma coisa a gente sabe: a Micaela não é mais um ser humano normal. Ela morreu, ela ressuscitou e ela voltou à vida com poderes ali, com chamados, com uma conexão divina ou coisas do tipo, que o Jared não tem. Logo, ele nunca vai ser capaz de compreender a Micaela na mesma extensão que o Zeke é capaz de entender ela. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro dos passageiros. A gente tá vendo agora mais ou menos o que o Zeke se transformou e a gente sabe que o caminho para Micaela provavelmente vai ser o mesmo, ou seja, ela vai acabar se afastando ainda mais dessa realidade de ser humano entre ela e o Jared. Logo, de novo, não faz o menor sentido os dois terminarem juntos. É claro que eu não escrevo a história, é claro que o escritor e o criador da série pode decidir manter Jared e Micaela no final, e desde que faça coerência pra trama, eu não vou ligar, honestamente. No entanto, no momento, pra história ser coerente, é com o Zeke que ela tem que terminar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Aproveita pra se inscrever no canal. Tem mais vídeos sobre o Manifest vindo por aí. E a gente se vê no próximo. Tchau!